Fala pessoal, tudo bem com vocês? Afinal de contas, o uruguaio Edinson Cavani vai jogar na América do Sul depois do fim do seu contrato com o PSG? Será no futebol brasileiro? Será no São Paulo? E os outros clubes interessados? Vamos falar sobre isso. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não tem jeito, o Cavani movimentou a galera aqui no futebol brasileiro nos últimos dias, né? Especialmente depois da declaração do superintendente de relações institucionais do São Paulo, o ídolo tricolor, o uruguaio Diego Lugano, a uma rádio argentina, em que ele disse que pela amizade, pela proximidade com o Cavani, já está tudo acertado. A prioridade do Cavani, quando vir ou voltar para a América do Sul, né, ele que é uruguaio, será no São Paulo. O São Paulo, inclusive, tem uma tradição de uruguaios que passaram pelo clube, né? O Pablo Forlán, o próprio Diego Lugano, que fez história, o Diego Aguirre, que foi técnico, tem uma história com uruguaios. E consequentemente, o Cavani se juntaria ao seu amigo de seleção, né? Jogaram juntos as Copas de 2010 e 2014. E o Cavani também jogou junto com o Daniel Alves no PSG. Tem uma proximidade aí. Agora, a questão que a gente se faz, e todos se fazem nesse momento, é a equação financeira para esse negócio. O Cavani tem contrato até 30 de junho deste ano com o clube francês, que já afirmou que não vai permanecer com o jogador. Ele tem 33 anos, é bom que se diga. Agora, ainda assim, um centroavante, um atacante que pode jogar tanto pelo lado como na centroavância mesmo, de altíssimo nível. Não tem nem o que dizer sobre o Cavani, né? Ele chega aqui no futebol brasileiro mesmo com uma idade relativamente um pouco acima da média do auge, né, 33 anos, e na minha avaliação arrebenta em qualquer clube brasileiro, inclusive no Flamengo. Tem gente que defende que no Flamengo ele não teria espaço. Convenhamos, só um pouquinho, dá para arrumar espaço sim para o Cavani. Mas eu já chego no Flamengo, que também muita gente especula na medida em que, se a gente trata de um jogador caro, de um alto valor financeiro, qual clube brasileiro hoje teria condições de arcar aquilo que o Cavani ganha? A gente acaba olhando mais para o Flamengo, que hoje tem mais poder de compra. A grande questão é que, primeiro, a gente está vivendo uma situação muito complicada e incerta em relação ao que pode acontecer. A gente não sabe quando os campeonatos vão voltar, não sabemos em que condições os clubes terão. A gente já está vendo redução de salário. O próprio São Paulo anunciou uma possibilidade de redução de 50%. E aí contrata um uruguaio, um jogador desse nível no futebol mundial, fica um pouco incongruente. Não sei se isso seria possível. Mas o São Paulo tem investidores. A gente sabe que sim, o conselho do São Paulo é de grandes empresários que, quando muitas vezes necessitando, né, o São Paulo vai lá, esses empresários, e colocam grana. Foi assim com o Centurion, por exemplo, que era uma promessa ainda em tempos idos. Agora, eu não sei se no caso do Cavani isso seria possível. Mas tem o marketing, né? Você capitaliza com o marketing. Não tem funcionado com o Daniel Alves. Aliás, é uma crítica que se faz ao São Paulo, que conseguiu contratar o Daniel pela identificação que ele tem com o São Paulo. Vários jogadores foram fundamentais nesse processo para que o Daniel voltasse ao futebol brasileiro vestindo a camisa do seu time do coração, mas num salário muito alto, em que o São Paulo contou que, contando com alguns, com perdão da redundância, né, contando com alguns patrocinadores, pudesse arcar o seu salário de mais de R$1 milhão. E isso acabou não acontecendo, onerando os cofres do clube. Mas se vocês analisarem, o Daniel hoje ele é um cara midiático, ele é um cara de um renome internacional, e que o São Paulo não o explora devidamente. O Alexandre Pato também tem um alto salário, com gatilhos que foram ligados, né, para esse ano de 2020. Ele chegou ganhando um pouco menos, mas esse ano o salário aumentou também. Isso foi inchando a folha. E o São Paulo, sem patrocinadores e sem uma capacidade de marketing para poder reaver tudo isso, está enfrentando dificuldades. Por isso também, com 15, 20 dias de pandemia, o clube anunciou uma possibilidade de redução salarial, porque viu que a folha começou a inchar e a receita não entrou. Então a equação complicou. Como que vai trazer o Cavani? É a grande questão que eu me faço. Eu não vejo possibilidade palpável nesse momento, embora o discurso do Lugano, e aí veio o Fernando Diniz ainda e diz que isso não é uma utopia, que o Ronaldo Fenômeno já vestiu a camisa do Corinthians, o Daniel Alves veio para o São Paulo, e que tudo é possível. Claro que tudo é possível. No futebol, comprar e pagar
São duas operações diferentes, né? Os dirigentes tratam assim. Você contrata, depois a gente vê o que a gente faz. Infelizmente, essa irresponsabilidade com uma conta que um dia chega, acaba se fazendo presente no futebol brasileiro. E antes disso, antes dessa entrevista do Lugano, o empresário do Cavani admitiu sondagens de 3 clubes brasileiros: o Inter, o São Paulo e o Palmeiras, além do Boca Juniors aqui na Argentina, que tem toda uma vitrine, a gente sabe, né? O Boca é sempre presente em Libertadores, estaria mais próximo ali em questão da cultura charrua, em questão da cultura do idioma, né? O Cavani que é uruguaio, mas um cara que pode muito bem jogar no futebol brasileiro. Muitos dizem que no Rio Grande do Sul também, né? Porque tem uma cultura próxima da Uruguai e tudo mais. E ele encaixaria muito bem nesse time do Inter, do Eduardo Cudê, encaixaria muito bem no time do São Paulo, do Fernando Diniz, encaixaria muito bem no time do Palmeiras, do Vanderlei Luxemburgo. Eu não consigo imaginar o Cavani tendo dificuldades no futebol brasileiro. Não consigo, porque todo treinador gostaria de contar com um cara desse nível. E aí você adapta, né? Cavani e Guerreiro no ataque do Inter. No caso do Palmeiras, né? Você pode fazer... hoje tem William Bigode, Luiz Adriano, Rony e Dudu. Escolhe onde ele entra aí. No São Paulo você tem Alexandre Pato, Cavani, Vitor Bueno, o Antony que vai ser vendido e tudo mais, ainda tem o Pablo. É um cara que ele abre espaços, é um cara de muita inteligência, de refino técnico, de ótima finalização, só agregaria, só elevaria o nível. E no Flamengo, que a gente não coloca, né, não colocou nesse rol de possibilidades, mas o Flamengo não precisa, realmente, não precisa de mais um atacante de qualidade. Agora, se a gente está falando de um cara do nível do Cavani, com uma oportunidade de mercado para o Flamengo contratar, vocês acham realmente que o Flamengo não contrata? Primeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique não saíram nessa janela. Quem garante que ao final do ano eles não sairão? Quem garante? E a gente não sabe quanto tempo vai ter de futebol até o final do ano, né? Então você repatriar nesse momento um cara como o Cavani, para inclusive dar um período de adaptação para ele, e aí... você tirando meia, sei lá, você pode fazer o esquema que você quiser. Agora imagine um ataque com Gabigol, Bruno Henrique e Cavani. Não dá nem pra brincar com isso, né? Porque aí não teria pra ninguém realmente, né? Já não tem normalmente com esse time do Flamengo. Imagina com o Cavani. Eu sou suspeito pra falar, sou um admirador do futebol uruguaio, do futebol do Cavani, acho um jogador espetacular, um cara focado, muito profissional e que... não tenho dúvida que a camisa que ele vestir, ele vai acabar se encaixando e vai acabar jogando. É que pelas informações, a gente começa a cogitar ele mais para o São Paulo, até pela entrevista que o Lugano deu. Agora, com todo respeito, a equação financeira me parece muito distante da realidade para trazer o Cavani. E nesse momento em que a gente está vendo tudo paralisado, a gente vai ter que esperar um pouco mais. O contrato dele termina no dia 30 de junho. Será que vai ter futebol até lá? Será que a gente vai ter alguma definição? O mercado da bola não vai parar, porque isso movimenta muita coisa, o calendário em algum momento ele vai precisar ser definido, nem que seja para o ano que vem, e aí os clubes vão ter mais definições daquilo que vão poder fazer, inclusive do que poderão gastar. E aí a gente vai ter uma ideia para onde vai o Cavani. Agora, que ele vai ter mercado aqui no futebol brasileiro e que há uma possibilidade, bom, aí... obviamente há, né? A gente vai ter que esperar e torcer para que isso aconteça. Você queria o Cavani no seu time? Tenho certeza que sim. Mas comenta aí aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!